novo com ela, a doutora delegada Ana Paula Arruda. Vamos falar de mulheres, justiça e representatividade. E você participa conosco, viu? Pode comentar na nossa live, já estamos lá no nosso Instagram, @Rádio 94 Lavras. WhatsApp, vem pro WhatsApp 359-9733-0094. Você que está aí no carro, obrigado pela carona em casa, no trabalho, enfim, onde quer que esteja. Seja muito bem-vindo à Rádio 94, ao Destaque. E você é nosso convidado especial, participa conosco também aqui. Interaja, tá bom? Tem presente no final do programa. E hoje, gente, nós vamos falar da defesa das mulheres à tribuna. Uma vida dedicada a proteger e representar. Atuar na linha de frente da proteção às mulheres já é uma missão que exige coragem, sensibilidade e firmeza. E quando essa experiência também se estende ao legislativo, a voz técnica ganha força na construção de políticas públicas. À frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Lavras e dentro da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Paula Arruda construiu aí uma trajetória marcada pelo compromisso com a justiça. Além da atuação como delegada das mulheres, ela também é vereadora em Lavras e leva aí para a Câmara Municipal a experiência de quem conhece de perto a realidade das vítimas, das famílias e também, gente, dos desafios da segurança pública, viu? No destaque de hoje, uma conversa profunda sobre carreira, propósito, representatividade feminina e o que significa servir aí em duas frentes tão importantes. Ao vivo conosco, já nos estúdios, doutora Ana Paula Arruda, bom dia. Bem-vinda à Rádio 94 mais uma vez. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos, né, os ouvintes da 94. Estou muito feliz de estar aqui. Homenagem pelo Dia das Mulheres, fico lisonjeada. Desde já, muito obrigada. Mais do que merecido, doutora Ana Paula. E como você começou aí a sua trajetória até chegar à Delegacia da Mulher? Nossa, Lidiane, é tanta coisa, né? Saí de Lavras menina, com 16 anos, para estudar fora. Saí de Lavras para fazer engenharia civil na época e todo mundo falando que era um campo muito masculino, que não era para eu embrenhar aí para engenharia, porque eu sempre gostei muito de matemática. E aí, por conta dessa influência, minha tia Moísa tem muita influência nisso, a irmã mais nova da minha mãe, eu acabei fazendo direito, né? Lá na hora do vestibular, escolhi direito, cursei direito na Universidade Federal de Juiz de Fora e durante a faculdade sempre atuei na área de direito tributário, né? Nos estágios, ali nos escritórios de advocacia e acabei saindo do país, fui fazer um mestrado na Universidade de Coimbra. E lá eu conheci o meu marido, o Rafael, que também é delegado de polícia. E quando a gente começou a namorar, e quando a gente voltou para o Brasil, saiu o edital do concurso de delegado. E aí ele falou, Ana Paula, vamos fazer o concurso para casar, né? Então, eu sou realizada na minha profissão, eu me encontrei, eu acho que isso é um presente de Deus na minha vida mesmo, porque é tão difícil, né? Às vezes as pessoas passam uma vida inteira buscando ali qual que é o seu propósito, né, aqui na Terra, e eu tão, né, jovem, entrei na polícia e já encontrei ali meu propósito. Mas dizer assim que eu sempre quis ser delegada já é uma coisa que eu não posso falar, que eu fiz o concurso mesmo para formar minha família, para ter a minha independência financeira, que é muito importante para uma mulher. Mas as coisas foram acontecendo, né? Na vida do concurseiro é mais ou menos por aí, a gente acaba passando no concurso e se você tá feliz, se encaixa, você fica naquele cargo, né? E realmente foi assim, é uma história curiosa, né, da minha vida. Eu não fui assim. E aí, o que é mais curioso? O mais curioso é que todo mundo da minha família falou para eu não ser engenheira, porque era uma área muito masculina, e eu fui virar policial, né? Que também é uma área muito masculina. Era o destino, não tinha para onde correr. Realmente uma missão, né? Já estava escrito, né, Ana Paula? Eu não sou uma pessoa muito de conformar com as coisas, e, né? Então eu precisava ali de uma área desafiadora, eu acho, para realmente encontrar o meu propósito na vida. E quando se trata da defesa das mulheres, isso ainda, com certeza, ganha ainda mais significado, né, Ana Paula? Com certeza. Eu sou mãe de 2 meninas, né? Filha de uma mulher exemplar, uma mulher forte, que sempre trabalhou fora e me ensinou a ser independente, ter na minha independência a minha maior liberdade enquanto mulher. Não é só independência financeira, não. Independência emocional, né? Independência para lidar com os próprios problemas e saber resolver as próprias questões. Então, realmente, é uma missão de Deus na minha vida, Lidiane. Eu não tenho dúvida disso. E em que momento que você percebeu que queria atuar especificamente ali na defesa das mulheres?
assim que eu cheguei em Lavras, eu formei, né, como delegada de polícia, porque a gente passa no concurso. O concurso é um concurso difícil, são 5 fases, né? Tem prova objetiva, discursiva, prova oral, depois nós temos exames físicos e tem uma última fase, que é o curso de formação, né? Na época que eu entrei, quando a gente entrava no curso de formação, a gente ainda não era delegado de polícia, a gente era aspirante. Hoje em dia a pessoa já faz o curso de formação já com posse no cargo. E na época não, então a gente tinha que fazer uma prova ao final do curso de formação e aí sim a gente saberia a nossa lotação. E a minha lotação já foi Lavras logo de cara, né? Eu tive ótimas notas no concurso e já pude ser a primeira a escolher Lavras ali do meu concurso. E, por coincidência, a delegada da época, que era a doutora Bianca Mondaini, ainda é delegada até hoje, não sei em qual cidade ela estava sendo removida. E eu estava chegando como única delegada mulher, né, nova, em Lavras. E aí a titularidade da Delegacia de Mulheres veio para mim por uma coisa, né, natural e óbvia. Mas é uma área muito dinâmica da polícia, porque a gente, né, consegue fazer investigações complexas, com muitas vítimas principalmente, mas também é uma área que exige uma sensibilidade. E eu acho que o meu chefe, quando eu cheguei, ele percebeu que eu teria, né, a sensibilidade necessária para ocupar o cargo. E aí foi, né, um conjunto de fatores que me levou ali para a Delegacia de Mulheres. E realmente, né, já são aí, desde 2013, à frente da Delegacia de Mulheres, já são aí 13 anos quase, enfrentando e trazendo, né, a resposta que a nossa sociedade merece. E a gente fala muito sobre vocação, né? Mas pouco sobre dificuldades aí que vem junto com ela. Imagino aí que o início tenha sido desafiador, né, Ana Paula? Muito desafiador, né? A gente entra numa polícia bem diferente do que é a polícia hoje, comportamentos que eram normalizados antigamente, né? Como o próprio assédio sexual, né? Ou a postura de policiais mais antigos em relação a policiais mulheres, né? Tudo isso vem mudando muito, né? Ainda não está no patamar ideal, mas a gente, né? Antigamente era muito pior. Então, eu enfrentei muitos desafios, enfrentei outros desafios, como deficiência de pessoal, Lidiane. Teve uma oportunidade em que as escrivãs de polícia, que eram escrivãs ad hoc, né, que trabalhavam na Delegacia de Mulheres, 3 escrivãs, de um dia para a noite, houve uma determinação superior de que aquelas escrivãs, por elas serem funcionárias da MGS, né, que é uma empresa que presta serviço para a Polícia Civil, para o Estado como um todo, como elas eram servidoras da MGS, elas não poderiam atuar como escrivãs ad hoc. Então, naquele momento, a Delegacia de Mulheres, que tinham 3 pessoas atuando no cartório, no dia seguinte já não tinha nenhuma mais. Então, a gente teve que construir uma equipe totalmente do zero, né? Tudo muito aos poucos. Ainda hoje a gente tem uma deficiência de equipe muito grande, né? É um trabalho árduo, né, Ana Paula? Justamente. Então, um longo caminho percorrido, né? Para chegar à frente da Delegacia da Mulher e ainda com muitos desafios, né? Diário, sim, sim. E existe um caso ali que marcou a sua vida profissional e mudou a sua forma de atuar, Ana Paula? Eu não consigo enumerar, né, e elencar um caso apenas. Existem alguns casos que marcam a gente, né? Eu acho que os crimes sexuais, eles são sempre piores. Para uma mulher e para um homem também é um crime mais repugnante, mais abjeto, né? Mais hediondo mesmo que existe, eu não tenho dúvida disso. O que faz com a vida da mulher, com o psicológico dela. A gente vê muito estupro de vulnerável, então crianças, né, sofrendo violações e a mudança de comportamento que traz, né, que é consequência do abuso numa criança, demonstra como aquela criança está pedindo socorro, está pedindo ajuda mesmo. E nem sempre é a família que dá esse acalento, esse socorro, essa reconstrução do psicológico dessa criança. E casos também, né? Eu tive 2 oportunidades de fechar clínicas, né? De supostos tratamentos de dependentes químicos, em que não são colocadas apenas pessoas com dependência química, mas também pessoas, né, com questões psiquiátricas, enfim, uma aqui em Lavras e uma em Jaci. São investigações grandes, trabalhosas, e que aquele contato muito próximo ali com as vítimas, pessoas tão vulneráveis, marcam, né, o nosso emocional. Tem um caso, Lidiane, que é, na verdade, um autor, né? A mulher, ela narrou ter sido estuprada, mas depois ela voltou à delegacia e
disse que estava arrependida, que aquilo não tinha acontecido, né, da forma como ela havia narrado, que não tinha, na verdade, um estupro. Isso acontece, né? E quando, antes até da mulher voltar atrás na palavra dela, eu tive com o agressor e conversei com ele e vi que a história estava uma história, né? A gente tem essa percepção. Sim. A gente chama de tirocínio na polícia, né? Esse feeling em relação aos casos que chegam até nós. E esse homem, depois, eu estava grávida, numa gravidez de risco, ele me enviou um livro de pensamentos diários dizendo que tinha deixado de suicidar, né? Porque eu tinha dado a ele ali uma palavra de conforto no sentido de que, calma, né? As coisas elas vão ser esclarecidas, você está aqui para dar a sua versão. Então, eu sou defensora das mulheres, sim, mas antes de tudo... Defensora da verdade. Da verdade e da justiça, né? Não é a qualquer custo que a gente quer encarcerar uma pessoa. Então, a gente precisa realmente buscar a verdade o mais próximo da verdade real, né? Do que aconteceu de fato. Voltar lá no fato é impossível, mas buscar reconstituir, né? E mostrar nos autos o mais próximo do que aconteceu verdadeiramente. E são histórias que ultrapassam o processo e tocam no ser humano mesmo, né, Ana Paula? Com certeza. A gente tenta se blindar, né? O meu marido também é delegado, então a gente conversa pouco, né, sobre os casos em si. A gente até evita levar isso, né, para a mesa do almoço, para os nossos finais de semana. Mas existem casos que mexem com a gente é ser humano, né? E estranho seria, Lidiane, se eu não me tocasse, né? Eu não quero deixar de me tocar. Eu preciso continuar sendo humana e tendo empatia, que é o sentimento essencial para o ser humano viver em coletividade e ser uma pessoa melhor. Com toda certeza. E falando aí em emocional, né? Como que você lida emocionalmente aí com essas histórias aí tão delicadas no dia a dia? Você tenta se blindar, né? Creio eu, né, Ana Paula, um pouco, mas como você disse, não, acho que ninguém consegue isso, né? Não, é impossível e é como eu disse, eu nem quero me blindar completamente porque eu não quero deixar de ser humana. A polícia endurece a gente um pouco, não tem como, né? A gente acho que médico também deve acontecer isso, né? Profissional de saúde, acabar se endurecendo um pouco, porque a gente precisa manter uma postura e ter discernimento diante de uma situação caótica, de dar uma resposta para a solução do problema ali naquele momento. Então, a gente precisa ter essa blindagem, pelo menos ali naquele momento. Mas eu acho que a melhor forma de lidar com isso é fazer o meu trabalho bem feito, Lidiane, porque aí eu durmo com a consciência tranquila de que eu fiz o máximo que eu podia. Eu sou perfeita? Não. A Delegacia de Mulheres é perfeita? Não. Nós temos diversas mazelas, falta de pessoal, estrutura, graças a Deus, agora a gente chegou num patamar de, né, eu buscar apoio do Ministério Público, em especial o Dr. Wesley, né, destinou uma casa para a Delegacia de Mulheres, agora é uma sede própria. A gente consegue, junto com ele também, e com outros apoios, recursos de computadores, enfim, a gente tem uma estrutura boa, mas falta recurso humano, porque as ocorrências são muitas e poucas pessoas para atendimento. Então, nós temos falhas, mas dentro das nossas possibilidades, e lógico que privilegiando os casos urgentes, né, os casos de estupro, os casos em que a gente envolve aí vítimas ainda mais vulneráveis, em que as agressões são graves, privilegiando esses casos, a gente faz o nosso melhor. E isso me dá o conforto de conseguir chegar na minha casa e saber que quando eu estava lá no meu trabalho, eu fiz o melhor que eu podia. Então, eu posso dormir tranquila e em paz, sem levar aquele caso para mim. Eu acho que é a melhor forma de eu me blindar, né? Vamos colocar assim, entre aspas, e lidar bem com isso. Porque precisa equilibrar ali, né? A autoridade policial e a mulher, que a maioria das vezes está ouvindo outra mulher passando por aquela situação, né, Ana Paula? Não é fácil. E parabéns ali pela luta, né? Por ter conseguido lá a sede ali da Delegacia da Mulher, que realmente muito bem localizada e excelente lugar mesmo lá, né? Uma ótima casa, né? E existe algum caso ali, que você falou que tem vários casos, né? Que marcaram, né? E você acredita ali que a presença feminina, ela fortalece esse tipo de atendimento, Ana Paula? Sim, existem muitas mulheres que chegam à delegacia, né? Nós temos servidores homens. Eu preciso, né? A gente não vive isolado na sociedade. É uma falácia acreditar que eu não preciso de homem para nada, né? A gente está construindo a sociedade como um todo juntos. Nós temos ali o Jorge, que é investigador de polícia, o Tarcísio, que é escrivão ad hoc, e eles estão ali na linha de frente também. Mas existem mulheres que têm receio
e querem ser atendidas por outras mulheres, e aí prontamente a gente, né, chama alguém da equipe, tendo disponibilidade, né, na delegacia de mulheres. No plantão, aquela ocorrência do flagrante nem sempre é possível, né, porque a maioria dos policiais são homens, e o plantão ele só atende a ocorrência realmente que chega com a polícia militar, as ocorrências urgentes. Mas na delegacia de mulheres é importante. E é um olhar diferente mesmo, né, Lidiane? A gente tem visto aí, muitas vezes, criticando a postura do judiciário. A gente teve o caso emblemático da menina de 12 anos, né, que o autor do crime foi considerado inocente porque, em tese, queria viver com ela como se casado fosse. Então, isso é um absurdo. Uma pessoa de 12 anos de idade não tem discernimento para saber as consequências de um ato sexual. Adulto não tem, um monte de adulto aí não está tendo, né, essa consciência. Quem dirá uma criança de 12 anos de idade, o cérebro não está formado. E um desembargador entender que só porque o homem tem uma postura de viver como se casado fosse com ela, estaria eximido do crime, né? Isso é um absurdo. Um absurdo. E a gente vê, infelizmente, posturas como essas vindas de homens, né? Então, a gente precisa de mais mulheres ocupando os espaços para que os homens tenham um entendimento diferente. Sabe o que eu vejo, Lidiane? Às vezes, o homem... o Jorge trabalha comigo, ele é policial já há muitos anos, deve ter uns 30 anos de polícia. E quando ele entra na delegacia de mulheres, ele tem uma outra visão a respeito do serviço que é, né, desempenhado ali. Então, isso é muito interessante, porque ele começa a conviver com as policiais mais de perto, com a forma como a gente trata os casos, e ele passa a ter um outro olhar de acolhimento, de empatia mesmo. Isso é surpreendente. Então, realmente, é muito importante não só a mulher atendendo a vítima diretamente, mas ela atuando junto com o outro homem que também é policial ou também é servidor público, mostrando para ele a nossa visão a respeito daqueles casos. Porque a partir daí ele passa a incorporar exatamente aquele atendimento ali, né, Ana Paula, humanizado e se colocando ali no lugar da vítima, né, com muita empatia também, né? Sim, na medida do possível, né, somos seres humanos, mas sempre buscando dar o nosso melhor. Como que surgiu ali a decisão, Ana Paula, de entrar aí para a vida política aqui em Lavras? Como eu disse no começo, eu preciso de desafios, né? É isso que me move. E isso é inspirador, né? Obrigada, Lidiane. E realmente, os números de violência doméstica, eles só crescem, Lidiane. E eu via, a delegacia de mulheres, ela ficava lá junto do prédio da regional, num lugar que não era adequado, né? E eu via como o espectro político podia aumentar os meus horizontes para melhorar as condições do combate à violência doméstica aqui na nossa cidade. Eu vi que se eu continuasse ali como delegada, absorvida ali naquele monte de serviço, sem fazer ali a parte política mesmo, a gente não ia conseguir galgar, né, melhores situações para o combate à violência doméstica. Então foi por isso que eu quis entrar na política. Sentiu ali a necessidade de, através da política, ampliar ainda mais a ajuda ali, né, diante da delegacia da mulher também. E a gente traz visibilidade para o tema, não era um tema que era falado, né? A gente traz uma pessoa de referência, eu vejo mulheres que falam com o marido assim... se você me fizer alguma coisa comigo, eu conheço a doutora Ana Paula, né? Eu sei que existe uma delegada em Lavras. Tanto que Lavras não tem aí registros de feminicídio, né? O ano passado nós tivemos uma tentativa em setembro, mas né, acho que o último em 2023, em que o autor também suicidou. Então, assim, 2023... nós temos aí, né, bons índices, apesar dos números crescerem, das ocorrências, vamos dizer assim, mais simples, ameaças, lesões corporais leves, terem um volume muito alto, questões de crimes muito violentos, a gente não tem índices tão altos. Então, tudo isso é decorrência da visibilidade que a gente dá para o tema. E melhores condições de trabalho também para os policiais, melhores condições de atendimento para as vítimas. Tudo isso veio, Lidiane, realmente da minha busca. E essa busca passa pela política de realmente melhorias no atendimento. E outras leis também que a gente fez, né? A parada segura dos ônibus, né? As mulheres podem pedir que os ônibus parem fora do ponto depois das 21 horas. Bares e restaurantes, eles devem, né,
dar uma assistência para a mulher se ela for vítima de violência doméstica ali dentro. Enfim, de cabeça eu só estou recordando essa, mas são inúmeras. Tudo isso dando visibilidade para o tema violência doméstica contra a mulher, e isso eu consegui só com a política mesmo. Maria José está conosco. Bom dia, Lidiane. Bom dia, doutora Ana Paula. Qual que é o seu maior orgulho como delegada e como vereadora? Nossa, maior orgulho? Que pergunta difícil, Maria José. Acho que é ser exemplo para minhas meninas. O olhinho delas brilha tanto, sabe? A hora que me vê de uniforme, Maria José, e que às vezes elas falam, né? Agora elas estão falando em médica e tal, mas às vezes, por muito tempo, Estela, minha menina, falava, eu quero ser delegada e vereadora. Olha que legal. Tem satisfação melhor para uma mulher do que ver que você é exemplo para sua filha? Né, que você chegou num patamar na sua vida, que a sua filha quer ser como você, e que eu seja exemplo para outras meninas também, né? Então, eu acho que esse é o meu maior orgulho. E com certeza, inclusive para minha filha, não só para suas filhas, como também para muitas mulheres. Creio que você realmente seja aí um exemplo a ser seguido mesmo. Como é que ela chama, Lidiane? Maria Eduarda. Um beijão para Maria Eduarda. Está ouvindo lá. A Valéria também está aqui, ela pergunta, qual que é a importância da representatividade feminina em cargos de poder, doutora Ana Paula? Então, Valéria, é muito isso que eu acabei de falar. A gente dá visão para o tema, né? Porque se a gente só tiver homens nos representando, eles não vão ter esse olhar de dar essa visibilidade para os temas que são caros a nós mulheres, né? Da mesma forma que os investigadores de polícia, quando começam a conviver conosco e veem o nosso tratamento em relação à violência doméstica, eles mudam os olhares deles, a gente também tem isso na política, né? A gente traz ali para o parlamento discussões e um ponto de vista que os homens não têm. Então, é essa a importância da nossa presença ali. Somos 5 mulheres na Câmara, né? Eu gostaria de nomeá-las, porque eu tenho um carinho muito especial por todas, Lidiane. Um respeito, né, por todas. Temos, às vezes, espectros políticos e opiniões políticas diferentes, mas a gente se respeita muito. Vânia, Jussânia, Rose e Jaqueline são mulheres realmente exemplares no questão corrupção. A gente não vê falar, né, de nenhuma afronta, né, ao sistema por elas, e são mulheres que realmente são combativas e que são exemplos para todas nós. Tenho muito orgulho de dividir a bancada feminina com as minhas colegas. Isso é ótimo. E em algum momento você sentiu ali que precisava provar mais a sua competência, doutora Ana Paula? Todo dia? Né? Todo dia, né? Nós mulheres isso. A gente precisa estar realmente, e às vezes até para outra mulher, Lidiane. Sim, na maioria das vezes, sim, inclusive. É triste isso, muito, né? Mas o que eu vejo de questionamento em relação à minha competência, em relação, às vezes, ao trabalho da Delegacia de Mulheres, na maioria das vezes são outras mulheres que, às vezes, não entendem, né? É a fragilidade delas também, que o sistema não funciona como ela gostaria, nem como eu gostaria, porque, às vezes, a gente não consegue resolver o caso dela ali de pronto. Eu preciso que tramite um inquérito, eu preciso levar aquele caso ao juiz, ao promotor, né? Para ter um desfecho da forma como ela gostaria. Isso demora um tempo, né? E às vezes o caso dela, infelizmente, não é prioridade diante de outros casos mais graves, mas faz parte, né, do ser mulher. A gente tem que todo dia demonstrar. A pessoa olha para nós, se é um homem, já bate o olho e já acha que ele é competente porque ele tem o cargo de delegado de polícia. Agora a mulher, às vezes, a gente tem que ficar provando, mas eu não me vitimizo, não, Lidiane. Eu encaro como desafio, né? E sem perder aí, né, o brilho, a humanidade, tudo isso. Isso a gente não pode perder. Isso é fantástico mesmo. E você está em 2 frentes intensas, né, Ana Paula, que exige ali com certeza equilíbrio emocional, técnico e pessoal, né? Muito, né? A gente tenta, né, Lidiane, o tempo todo ter um equilíbrio. Eu tenho minhas válvulas de escape, eu faço muito exercício físico, eu gosto muito de academia, corro. Então, isso é muito importante, que as mulheres também façam isso, né? Tenham um tempo para si, olhem para si, se enxerguem como prioridade. Naquele momento eu estou ali, eu não respondo o WhatsApp, né? Ou nos momentos que eu estou realmente com a minha família. Então, não vou responder no WhatsApp, vou tirar um tempo para mim, porque isso é muito importante. A gente também ser a mulher que cuida do outro, a mulher que defende outras mulheres. Mas se eu não cuidar de mim, em primeiro lugar, eu não vou conseguir dar esse respaldo, ser a base de ninguém. Então, que as mulheres também pensem dessa forma.
E o que a experiência na delegacia da mulher levou aí para a sua atuação como vereadora? A gente conhece de perto a realidade, né? As dificuldades das mulheres, das famílias. E isso faz com que eu conheça melhor a cidade, né? A gente, como polícia, a gente vai em todos os lugares. Também que eu conheça melhor, né, os problemas, especialmente das mulheres da nossa cidade. E isso faz com que a cada projeto que eu vote, a cada opinião que eu dê dentro da Câmara, seja realmente fundamentada na realidade, né? Me deixa próxima realmente da população e da realidade da população. E como que você enxerga, Ana Paula, a evolução ali na luta das mulheres por espaço e respeito? Nós melhoramos bastante, né? Mas ainda temos muito a melhorar. Quando a gente compara, né, na época da minha mãe, até o ambiente da rádio também, né, Lidiane? Era um ambiente hostil, os meninos locutores, a maioria são homens, né? E não era um ambiente, assim, acolhedor para uma mulher. Com certeza. E hoje a gente vê uma mulher como a minha mãe, idosa já, com seus 75 anos, mas muito ativa e administrando uma rádio e tendo ali uma voz firme, humana, mas firme, e sendo chefe de diversos homens. Eu, né, na Polícia Civil, eram cargos que não eram atingíveis, né? Então, a gente tem aí uma evolução, mas é claro que eu quero para minhas meninas um mundo melhor, né? Um mundo em que a gente não precise realmente... lutar tanto, né? E que a gente não precise realmente provar o tempo todo que a gente é capaz e competente até para outras mulheres, que as mulheres comecem a se enxergar mais como parceiras. Eu acho que essa é a chave, a gente parar de confrontar os homens e entender que entre nós mesmos a gente precisa ter esse olhar acolhedor e esse olhar de se colocar no lugar do outro, né? Não desafiar, não apontar dedo, não questionar, mas realmente pensar, será que ela realmente tá numa boa, né? Tá precisando de ajuda? Será que realmente o que eu posso colocar aqui para construir, né, uma ponte para que essa mulher consiga romper ainda mais novos caminhos? Falou tudo, exatamente isso. Eu também penso igual, doutora Ana Paula. E quais pautas ali relacionadas às mulheres você considera prioridade hoje? A violência doméstica contra a mulher, a gente só vê os índices crescendo, Lidiane. Ontem eu falei na Câmara do caso da freira lá no Paraná, que dentro do convento, o agressor entrou no convento 1h30 da tarde, ao ser interpelado por ela, né? A agarrou, a estuprou, né? Uma freira de mais de 80 anos, e a matou asfixiada. Né? E a gente saber que este homem, ele tinha passado pelo sistema de justiça em dezembro do ano passado. E ele tinha outras passagens policiais. Então, a gente não se conforma de como este homem estava na rua, dando a possibilidade de acontecer o estupro e o assassinato de uma irmã de caridade dentro do convento. Então, a pauta urgente para nós, mulheres, é segurança pública, é revisar o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal. Os juízes e os promotores não têm culpa, né? Eles fazem o que está previsto na lei, mas a gente precisa de leis mais duras para entender que o bandido ele tem que ser tratado como bandido. E como que a gente trata bandido? É colocando na cadeia e mantendo esse bandido na cadeia. Porque só assim a gente vai viver numa sociedade efetivamente segura, Lidiane. A gente normalizou no Brasil a insegurança. Cada vez mais a gente coloca mais cerca elétrica, mais concertina, anda com a bolsa mais presa no corpo, esconde o celular, porque existem cidades, né? Lavras, graças a Deus, ainda não está nesse nível. Que a gente não pode andar falando no celular na rua porque vai vir alguém, normalmente um motoqueiro, e vai passar e vai levar o seu celular. A gente normalizou isso no Brasil. E isso é um absurdo. E a pauta da segurança, ela é uma pauta universal, mas para nós mulheres que somos mais vulneráveis, ela é ainda mais cara. Porque, de fato, quem está preso, né? O bandido deveria estar preso, né, doutora Paula? É um mito a gente achar que os presídios estão cheios e que o encarceramento não resolveria a questão. A gente precisa olhar isso com outros olhos e entender que bandido ele precisa ser segregado da sociedade para que a gente tenha um basta. A gente só vê os mesmos sendo presos e liberados constantemente. A gente precisa rever isso, porque são sempre os mesmos. Se ele saiu e ele vai voltar a delinquir, a impunidade mostra para nós que no Brasil o crime compensa e que realmente a gente precisa mudar isso para ter realmente uma sociedade que seja saudável, né? Acho que é essa a principal pauta hoje.
E, né, fala ali de dignidade, segurança e também independência e futuro, né? Precisa de tudo isso também, né? Para mudar essas leis, né, Com certeza. E o que mais te orgulha aí na sua trajetória até aqui? Já é isso que eu respondi para o ouvinte, Lidiane. O que eu mais orgulho é olhar para as minhas meninas, olhar para a minha família e ver que eu sou exemplo para elas, né? Que realmente não é uma vida fácil, a vida de delegada de polícia, a vida de vereadora. A exposição é muito grande, né? A gente recebe muito questionamento na rede social, pessoas às vezes questionando, né, o nosso modo de agir, sem nem entender como que a lei funciona, muitas vezes. Mas ver que dentro da minha casa e para minha família, para as minhas filhas, eu sou exemplo de pessoa e de profissional e, acima de tudo, de mulher. Eu acho que é um momento de glória, né, de qualquer mulher. É saber que você inspira novas gerações. É isso. Falando de ouvinte, temos aqui muitas perguntas. A Sônia está aqui conosco. Qual que é a coisa mais importante como mulher a senhora aprendeu como delegada? A Sônia está conosco, Bela Vista. Ô, Sônia, realmente, como delegada, se eu pudesse dar um recado para as mulheres, seria, em primeiro lugar, falar para elas serem independentes, né? Independentes, não só independência financeira, não, porque às vezes nem isso que vai resolver, Sônia, mas é realmente uma independência moral, uma independência psicológica, né? É saber resolver sozinha as próprias questões. Porque se ela ficar dependendo de homem, ela não consegue sair do círculo da violência. E ela nunca vai ter uma vida plena, né? Então, é realmente isso. É ser independente. E encontrar em si, realmente, a resposta dos próprios problemas e do sentido da vida. Perfeita. A Marcela está conosco. Bom dia, Lidiane. Bom dia, doutora Ana Paula. A senhora é uma inspiração para nós mulheres. Parabéns. Obrigada, Marcela. Um beijo. O Hernani está conosco aqui também. Qual que é o seu hobby favorito aí fora do trabalho? Hernani, eu gosto muito de correr, né? Eu gosto muito de praticar atividade física. Eu gosto de cozinhar. Gosto do final de semana eu faço comida para minha família. Não tenho obrigação todos os dias, né? Por conta das atribuições aí profissionais. Eu acho que todo dia eu sei o que a mulher dona de casa vive. Cozinhar todo dia não é legal, não. Mas final de semana eu gosto de ir para a cozinha e fazer, né? Mesmo que seja uma coisa simples, uma coisa gostosa para as minhas meninas e para o meu marido. O Hipólito está conosco. Bom dia. Ótima entrevista essa de hoje. Doutora Ana Paula, parabéns pelo serviço prestado, principalmente à frente no que diz a respeito das mulheres. Muito importante o que estão abordando hoje. Parabéns ao Hipólito que está conosco. Obrigada. Bom dia, Lidiane. Doutora Ana Paula, está havendo muita reclamação sobre um morador de rua e fica assediando mulheres no centro. Já foi tomada alguma providência? Sim, até é bom a gente esclarecer esse caso. Eu até conversei com o jornalista hoje, o J. Paulo, deixar meu abraço para ele. Tenho muito carinho, muita deferência pela pessoa dele. Hoje que ele me procurou, né? Foi a primeira vez que a gente abordou o assunto. Nós temos lá na Delegacia de Mulheres, nos anos de 2025 e 2026, então assim, recentes e atinentes à violência contra a mulher, apenas 2 registros, Lidiane. Ele foi preso em flagrante em setembro de 2025, mas liberado na audiência de custódia. É aquilo que a gente acabou de falar, né, da frouxidão das leis do nosso país. Não é culpa do juiz, é a aplicação da lei como ela está escrita. De acordo com a lei, né? Sim. E aí, depois, agora, nós temos um inquérito em tramitação, apenas um registro, não tem mais boletim de ocorrência de importunação sexual registrados contra esse indivíduo. O inquérito está em andamento, a vítima já foi ouvida. Nós buscamos câmeras de segurança, mas infelizmente a gente não encontrou, né? Não tem câmera que tenha focalizado, né, o momento da suposta agressão. A testemunha que foi ouvida também não confirmou ter presenciado os fatos e a gente está em novas diligências buscando, né, elucidar da melhor forma aquele delito que nos foi denunciado. É muito importante, Lidiane, que as vítimas não fiquem falando só na rede social, eu fui vítima. Eu não sou onipresente nem onipotente. Eu não consigo ver todas as redes sociais, ver todas as mensagens que são enviadas. Nem o meu WhatsApp eu não estou conseguindo ver todas as mensagens. Então, eu preciso que a vítima busque ajuda e denuncie. Isso é muito importante, porque é só assim que eu consigo levar para o juiz e para o promotor o que está acontecendo na nossa cidade. Então, vítima, procure a Delegacia de Mulheres, Rua Frederico Ozanam, 84.
Quanto mais casos a gente tiver, mais a ficha desse sujeito fica extensa. E aí a gente vai conseguindo pesar ali para que o juiz tenha substrato também para uma condenação futura. A Delegacia de Mulheres está à disposição, mas a gente só tem 2 casos registrados. Outra coisa, Lidiane, só é atribuição da Delegacia de Mulheres quando há importunação sexual. Se ele xingar, ofender, também é crime. Mas aí não é competência da Delegacia de Mulheres. Se ele apenas xingar ou ofender. Aí mas é crime e também o fato tem que ser registrado na Delegacia Regional, BR 265-215. Estamos sempre à disposição. Ótimas informações, tá? Que fique tudo muito claro, né, doutora Ana Paula? Sim, nós estamos trabalhando. E, assim, a gente fica ali pensando no caso, quebrando a cabeça para tentar outras, já que as provas que a gente produziu, provas a gente não pode chamar tecnicamente, os elementos de informação que a gente produziu até o momento não foram capazes de esclarecer o fato, a gente precisa buscar mais. Então, a gente fica ali, a equipe junta, né, quebrando a cabeça para tentar mais formas de esclarecer o caso. E o nosso trabalho é incessante. E as vítimas, de fato, devem procurar a delegacia. Sim, e fazer o boletim de ocorrência. Fazer o boletim de ocorrência. Colocar comentário lá no Facebook, no Instagram, não adianta. Eu preciso que a vítima vá à delegacia. Até porque eu não consigo acompanhar a rede social. Eu não olho, Lidiane, não tem tempo. Realmente, sim, uma ou outra que eu olho. Infelizmente, eu não consigo. Se eu for olhar a rede social, eu não vou trabalhar na delegacia. É muita responsabilidade. Então, eu preciso que a vítima vá até lá, faça o boletim de ocorrência, preste as suas declarações para que a gente ali inicie uma investigação e dê o nosso melhor. A gente quer resolver tudo, Lidiane. Infelizmente, a gente não consegue, mas o nosso papel, a gente vai fazer o melhor possível. É muita responsabilidade, né? Conciliar ali na Polícia Civil e o mandato. Como que você faz, doutora Ana Paula? Ai, Lidiane, vou vivendo um dia de cada vez. Eu acho que eu penso raso. O que eu tenho para resolver hoje? Então, eu vou vivendo. Porque se eu ficar criando, né? Aí a gente vem ansiedade, a gente não pode. A gente tem que viver um dia de cada vez. Eu tenho a Monique, que é minha assessora na Câmara, que me ajuda muito. Tenho a minha equipe na Delegacia de Mulheres, que são profissionais maravilhosos, que é um pelo outro, é como uma família mesmo. Então, são essas pessoas que me dão o respaldo. E realmente, eu vou vivendo, dando prioridade para os casos mais urgentes, tentando sanear, né, o nosso acervo, que eu tenho 600 inquéritos em andamento, dos casos, né, que são, vamos colocar entre aspas, mais tranquilo. Nenhum caso é tranquilo, mas existem os piores, né, e os menos piores, vamos colocar assim. Tentando sanear o nosso acervo e realmente vivendo um dia de cada vez, dando o nosso melhor. É bíblico, inclusive, né, que tem de fato, né, resolver os problemas daquele dia, e que seja assim, porque são 2 responsabilidades, a gente sabe que tem propósito, tem muita vontade de servir e o trabalho é muito bem feito, com certeza. Obrigada. A Cássia está conosco no Jardim América. Muito bom dia, Lidiane, doutora Ana Paula. Muito bom ouvir a delegada, nossa linda e perfeita. Tamo juntos. Obrigada, Cássia. Temos aqui várias perguntas também. A Elisa, qual que é o seu maior sonho aí para o futuro, doutora? Nossa, Elisa, que pergunta difícil. Eu acho que é ver minhas meninas realmente formadas, encaminhadas, bem casadas. Porque uma coisa eu falo, sabe, Lidiane? Você pode escolher profissão, trocar. Você pode escolher cidade, trocar. Mas um relacionamento afetivo, principalmente quando você tem filhos, se ele foi mal escolhido, a marca que traz na sua vida às vezes, e a gente não consegue reverter, é irreversível mesmo. Então é isso, eu quero ver minhas meninas encaminhadas. O meu sonho é pessoal, né? Não é um sonho profissional. Realmente eu vou vivendo profissionalmente um dia de cada vez, Lidiane. Perfeito. A Leila está conosco lá em Jaci. Alô, galera de Jaci, aí, uma ótima tarde para todo mundo. E quais as principais leis que protegem a mulher no Brasil hoje, doutora Ana Paula? A gente tem, eu vou citar a Lei Maria da Penha, que a gente não tem dúvida, mudou muito a situação da violência doméstica contra a mulher. Antes da Maria da Penha, Lidiane, a mulher que chamava a polícia numa situação de flagrante, por exemplo, ela chamava a polícia, ia para a delegacia, chegava lá, o delegado, ele só tinha um instrumento na lei, dar um papel para o homem assinar, um papel para a mulher assinar, que a gente fala que é lavrar o TCO, né, termo circunstanciado de ocorrência, e mandar esse homem e essa mulher embora para casa. Eles iam embora juntos. Essa mulher, ela não chamava a polícia.
Hoje em dia... Não tinha nenhum tipo de proteção. Não. Só com a Lei Maria da Penha, a gente teve a possibilidade de prisão em flagrante dos agressores de violência doméstica. Isso é muito importante, porque a gente conhece inúmeros homens que já foram presos por violência doméstica e, não fica muito tempo preso, vai solto na audiência de custódia, enfim... Mas a gente cessa aquele momento ali e a gente dá um momento de respiro para a mulher, para ela pelo menos entender o que está acontecendo com ela e tomar um rumo na vida dela de proteção. Então a gente tem instrumentos, medida protetiva, a gente também tem uma falácia, né, de que a medida protetiva não funciona. Em 2015, a Polícia Civil fez um estudo e 85% dos casos de feminicídio em Minas Gerais, a vítima não tinha medida protetiva. Então, a gente não pode falar que a medida protetiva não funciona. O que a gente pode falar que não funciona é a mulher entender que está sofrendo uma relação de violência e não buscar ajuda. Ela não sair daquela zona que ela está, não vou nem chamar a zona de conforto, porque sofrer violência não é conforto, mas ela não sair daquela situação de violência que ela vive. A gente precisa que a mulher tenha coragem e busque ajuda. Não funciona é não denunciar, né? Isso não funciona, Justamente, né? isso não funciona. Ficar parada esperando o Estado resolver o problema dela. É a mesma coisa de dieta, Lidiane. Vou falar o português rasgado. Não adianta você ir no médico, no nutricionista, eles te passarem uma dieta e você falar que não emagreceu sem seguir a dieta e falar que é culpa do médico ou do nutricionista. Se você não quiser, nada vai funcionar. A violência doméstica é a mesma coisa. Não adianta ir à delegacia, pedir medida protetiva e também não tomar medidas para se resguardar. Outro dia, uma pessoa muito querida por mim pediu uma medida protetiva e aí ela ficou na calçada. Eu falei... Minha querida, eu gosto muito de você, mas não adianta, nesse momento de calor dos fatos, que ele acabou de receber a medida, eu preciso que você também se cuide, que você não fique dando sopa para o azar. Então, realmente, a medida protetiva sozinha não funciona. A gente precisa da medida protetiva de uma postura ativa da vítima, de entender que ela precisa dar andamento naquele procedimento, que ela precisa denunciar e ser firme da denúncia e que ela também precisa manter as medidas mínimas de segurança para com a própria vida. Então, eu sozinha, o Estado sozinho não vai resolver o problema daquela mulher. A gente precisa de uma postura ativa dela para que ela efetivamente saia daquela situação de violência que ela vive. E como que você enxerga a evolução, Ana Paula, da luta das mulheres aí por espaço e respeito? É como eu disse, né? A gente... Até o ambiente da rádio, como eu disse, né, Lidiane, a gente ainda está numa luta incessante. A gente precisa melhorar muito no Brasil. Eu toquei também na questão da segurança pública, né? Tudo isso, as mulheres são as mais afetadas. E só quando a gente der o grito mesmo e mostrar que a gente precisa desse resguardo, é que a gente vai conseguir sair dessa situação. A luta ainda é grande. E, na sua opinião, o que você acha que ainda precisa avançar no combate à violência contra a mulher? Seriam as leis? Seriam... A gente precisa de uma mudança em todo o nosso sistema penal e processual penal, especificamente. Questão de progressão de regime, Lidiane, questão de saidinhas, né? A visão dos crimes que acontecem sem violência, né? E a gente pode dizer, desse fácil desencarceramento que a gente vive hoje no Brasil. A gente precisa mudar a nossa legislação para que nós, que atuamos com a lei, delegados, promotores, juízes, tenham efetivos instrumentos para combater a impunidade. É isso. E a questão também cultural, educacional, isso tudo também, né? Sim, mas enquanto a impunidade for regra, a gente não consegue trabalhar a questão cultural e educacional, porque o crime compensa. Enquanto a gente tiver o exemplo de que o fulano cometeu um feminicídio e ficou preso apenas 3 anos. Enquanto a gente tiver isso como exemplo, a gente não consegue educar a base da nossa sociedade para mostrar que o crime não compensa. Com certeza. A Maria Luísa está conosco no Centenário. E como que a sua delegacia de polícia pode ajudar a combater a violência contra mulheres? E como que vocês fazem o acolhimento? Esse é o nosso trabalho, né? Como a gente faz trazendo, né, luz para os casos, apurando, investigando os casos. Essa é a atribuição
da Polícia Civil, atuar nos casos que já aconteceram, buscando ali demonstrar como aconteceu, quando, onde, todos os elementos do fato criminoso, para que depois o Ministério Público ofereça a denúncia, que é a primeira peça ali do processo criminal, e busque a responsabilização dentro do processo daquele autor de violência. Então, a primeira fase da obtenção da justiça está no inquérito policial, está, né, no trabalho que é feito na Delegacia de Mulheres. É crucial o nosso trabalho. Não é muito assim que é enxergado pela população e pelo Estado, até o reconhecimento que a Polícia Civil tem por parte, né, dos governos, não é visto assim, mas só um inquérito bem feito é que vai gerar uma condenação realmente justa lá na frente. Então, o nosso trabalho é a pedra angular do combate à violência doméstica. E você segue passo a passo a risca ali, né, doutora? É. Não é igual a quem fica ali criticando na rede social, não é como a pessoa quer, e sim quem dera, diante das leis, né? Por mim, eu mandava buscar, mandava aprender. De imediato, né? Mas Nem esperava, não pode. Tem né? a situação do flagrante, que a gente consegue prender, mas fora isso, né? Eu preciso de uma ordem judicial. Afinal de contas, com a nossa Constituição de 88, a regra no Brasil é a liberdade. Então, a gente tem tudo, né? Tem um passo a passo para seguir. E não é só um caso, né? Como eu disse, eu tenho 600 inquéritos em andamento. Todos passam na minha mão. No começo, no final, em algum momento, e no meio, né, as coisas vão acontecendo. Então, tudo passa na minha mão. Eu sou uma só, mas eu tento fazer o meu melhor. O Anderson está conosco. Parabéns, que grande entrevista com a doutora Ana Paula. O Anderson, obrigada, Anderson, aí, pela sua audiência. Boa tarde, doutora Ana Paula, Lidiane, boa tarde a todos. Parabéns, Ana Paula, pelo excelente trabalho como delegada e como vereadora. Parabéns, parabéns mesmo. É a Célia que está conosco. Obrigada, Célia, e um abraço para o Anderson também. Um beijão para a Célia. Estamos aqui, uma outra ouvinte dizendo, por favor, doutora Ana Paula, será que vamos chegar à pena de morte para o feminicídio, para atos extremos? Precisamos de leis extremas também. A Lei Maria da Penha pode ter ajudado, mas já ouvi muitos homens sem medo da lei. Por quê? Porque um susto que logo passa e eles voltam a fazer até conseguir matar, e aí os casos, né? Sim, é o crime compensar mesmo, né? A impunidade. Ele vai, dorme na cadeia um dia, depois no outro dia, infelizmente, né, tá em liberdade de novo. E para ele, quando ele faz a matemática dele ali, compensou só aquela noite na cadeia para o que ele fez, né, na vida daquela mulher. Porque realmente a marca é para uma vida inteira. A gente precisa repensar. Não sei se é a pena de morte, realmente é uma coisa para ser discutida, especialmente no nosso país, né, em que a gente tem tantas falhas no sistema de justiça, Lidiane, mas o endurecimento, nem vou falar da pena, porque o feminicídio já é o crime que tem pena maior prevista no nosso Código Penal, né? Nem vou falar da pena, mas a gente precisa endurecer o tratamento do agressor. A gente precisa dar a resposta necessária, né? A resposta que a mulher merece. Todo mundo olha para o homem. Eles, às vezes, são tidos como vítima e como coitadinho. Nesse caso, como o homem, o agressor, né? Mas, às vezes, até pelo uso de drogas, Lidiane, aquilo é relativizado. É vítima da sociedade, ele rouba o celular para tomar uma cervejinha, né? A gente já ouviu um governante falar dessa forma. E a família da vítima? Quem olha para a família da vítima? Qual o direito humano que vai no enterro, né, de um policial, por exemplo? Então, tudo isso a gente tem que mudar no nosso país e entender que bandido tem que estar na cadeia, né? Lugar de bandido é na cadeia. Ao vivo com a doutora Ana Paula Arruda, estamos falando aqui, gente, sobre justiça, né? Estamos falando sobre justiça, a delegada doutora Ana Paula também representando aqui várias mulheres, né? Mesmo as mulheres, nós estamos ao vivo aqui entrevistando mulheres que fazem a diferença neste mês de março. Então, precisa avançar aí o combate à violência contra a mulher, seriam basicamente as leis, precisam avançar ainda mais, né, doutora Ana Paula? O tratamento do agressor, especialmente, endurecer. Realmente, a gente tem uma outra resposta, que não seja a impunidade, Lidiane. Muito obrigada a todos que estão aqui ligados conosco, enviando mensagens, perguntas. Gratidão mesmo. Quero agradecer profundamente a doutora Ana Paula, que tirou esse tempo, né? Mesmo aí na correria, né? De cargos importantes, a gente sabe da sua luta, né? Da sua correria. E muito obrigada por esse tempo e por todos os esclarecimentos e por ser inspiração aí para muitas mulheres. Obrigada, Lidiane. Falei demais, né? E eu gostaria de deixar um agradecimento para a minha equipe e para as minhas colegas vereadoras, né? As minhas colegas vereadoras, eu acho que eu esqueci de mencionar o nome da Rose, não é? Mas importantíssimo, ó, Jaqueline, Rose, Vânia e Jussânia,
comigo, né, Ana Paula, somos 5 vereadoras incessantes aí na busca por reconhecimento dos direitos das mulheres. A minha equipe também na Delegacia de Mulheres, todos maravilhosos. A Monique, minha assessora, também não posso deixar de agradecer. Todos são fundamentais para que eu consiga desempenhar esses papéis e realmente para que eu consiga ser exemplo para outras mulheres, eu preciso de todas as pessoas junto de mim. Ninguém faz nada sozinho, a gente é uma rede e ninguém é mais importante do que ninguém, Lidiane, um pelo outro ali o tempo todo, igual uma família. Perfeito, muito obrigada, doutora Ana Paula. Gente, falar sobre justiça é importante, falar sobre proteção às mulheres é necessário, mas ouvir aí de quem está na linha de frente todos os dias transforma a nossa compreensão sobre o que realmente significa servir. Sua trajetória mostra aí que a autoridade, né, pode caminhar junto aí com sensibilidade. Conversamos com a doutora Ana Paula. História aí da doutora Ana Paula Arruda é a história de uma mulher que escolheu transformar dor em luta e experiência em representatividade. Entre investigações, acolhimento e atuação no legislativo, sua trajetória mostra que servir é mais do que uma profissão, é um propósito. E se você não conseguiu acompanhar o destaque desde o início, não se preocupa, porque é assim.